Muito obrigado, professor João, pela recepção. Esse encontro, para mim, tem uma riqueza muito grande. E estendo também o agradecimento aos colegas, a vocês que vieram. E uma coisa que eu estava notando, até antes de nós virmos para cá, conversando um pouco antes, a relação que nós tínhamos com o Saramago, porque nós, diferente de outros autores que muitas vezes nós estudamos, já mortos, foi um autor que nós conhecemos em vida. Então, o dia em que ele morreu, o momento, a hora em que nós soubemos a notícia, causou impacto. Me parece um sentimento comum às pessoas aqui. E eu não sou um especialista também da obra do Saramago, eu tenho graduação em letras pela Fundação Santo André, e voltei, depois de algum tempo também para a Fundação, para cursar agora Ciências Sociais, e estou cursando. E o ano passado, quando eu soube da notícia, eu cheguei na faculdade, algumas pessoas da minha sala gostam do Saramago, outras não conhecem, mas foi uma forma de também eu aproximar esses dois campos, as letras e as ciências sociais, pela própria característica do Saramago. Então é um pouco isso que eu abordo no artigo, Heranças. É um artigo que foi produzido, tem uma carga emotiva, então talvez o que tenha pela própria proximidade da morte dele, então perde um pouco em apuro, né? Então estou começando aí na carreira acadêmica, né? Não é o meu objeto de estudo que eu pretendo seguir é o Bakhtin. Então o Mikhail Bakhtin é um teórico da linguagem que eu achei que casaria bem com a leitura do Saramago, por algumas coisas por alguns elementos que eu poderia colocar. Ainda no ano passado, nós tivemos um evento na Fundação Santo André, e veio uma poeta, Dalila Teles Veras, e fez uma fala sobre o Saramago, dizendo também que não era especialista em Saramago, mas ela colocou alguns pontos de vista que coincidem com o que a mesa apresentou até o momento, e que eu tenho acordo, que é o fato de que o Saramago, ele causa realmente muita gente gosta de Saramago, e gosta mesmo, como nós aqui que não somos só estudiosos de Saramago, nós temos uma relação afetiva também com a pessoa, né, com o homem, mas tem muita gente que não gosta também, que odeia, e é uma pessoa pessimista, né, um sujeito que não me agrada. Então é comum encontrarmos isso também, eu escuto bastante. E o fato é que é terrível, ele diz coisas terríveis mesmo, né? Então esse trecho que a Andressa trouxe para nós, né, do ensaio sobre a cegueira, eu lembro que no filme tem uma cena que é exatamente essa questão, uma pessoa que tem que se fingir de cega, e parece que a literatura não seria um lugar para isso aparecer. Muitas vezes a literatura é um refúgio para nós, né? Ver um filme, ler um livro, para esquecer um pouco tudo isso. Ele faz questão de mostrar, né? Isso está presente em todas as obras. Então, tem um momento que me veio à cabeça, assistindo o filme também, mas não está toda a cena, em que a mulher diz para o médico, eu vou dizer para eles que eu vejo, porque eu não aguento mais, são sofrimentos, tem que fingir que é cega. E o marido diz, não faça isso, porque se você fizer isso, eles vão abusar de você, vão querer que você os lave, os limpe, os alimente, vão escravizá-la, né? Eles são cegos, mas são fortes, né? E ela diz, mas você não sabe como é difícil ver dois cegos lutando por comida. Isso é terrível, né? E o marido retruca, sim, mas lutar sempre foi uma forma de cegueira. Lutar sempre foi mais ou menos isso, uma forma de cegueira. Isso são coisas horríveis para você que vai ler literatura encontrar, porque você acaba não saindo, é uma literatura que não te transporta para um outro mundo, pelo contrário, te devolve a ele, tira a sua máscara, apresenta-o e chama você a tomar um posicionamento. Então, a Dalila, me lembro ainda dessa fala dela, citando aqui de memória, ela dizia que essa característica do Saramago não via como um pessimismo. Então, é uma face investigativa que ele tem. Ele tem um lado filosófico, né, que desvenda, que mostra, que diz o que é, né? Então, em muitas passagens dos seus livros aparece essa dinâmica entre o que parece e o que é, né? O que parece e o que é. Então, ela me lembro que ela mencionou o filme Janela da Alma, eu não conhecia, eu fui vê-lo, né? Um filme bastante interessante, e que ele mostra que para conhecer ele diz isso, né? Para conhecer uma coisa é preciso dar a volta, para ver o que há por trás, né?
Então isso está presente de alguma maneira na obra dele. Entrando aqui no artigo, eu diria o seguinte: a provocação ele não escolhe, parece que é o sabor do momento, né? Eu procurei não só fazer uma leitura da obra, porque até por não ter condições também de fazer uma leitura específica desse material literário, mas ver as relações entre o homem e a obra, né? E o começo do artigo eu coloquei uma provocação que ele faz, que às vezes a gente fica pensando, analisando as características composicionais, a arquitetônica do texto, o narrador, e ele diz em determinado momento que essa coisa do narrador não é tão dramática assim. O narrador dos meus livros sou eu mesmo, né? Sou essa pessoa aqui. Isso é uma provocação terrível para nós que estudamos, né? Então eu começo por aí. O Bakhtin, ele vem para... Eu achei que seria interessante pegar por essa característica provocativa, mas por essa reorganização que ele procura fazer da realidade do mundo, mostrando um outro lado, né? Então, essa coisa dos personagens sem nomes, que está presente, né, a partir do ensaio sobre a cegueira, né, que aí começa essa fase do Saramago em que, de fato, personagens sem nomes. Mas se nós voltarmos em textos como o Memorial do Convento, os personagens, mesmo tendo nome, são gente sem nome, né? Quem é o revisor Raimundo Bevino Silva que revisa o livro História do Cerco de Lisboa? É um ninguém. Tem um nome, aparece impresso no livro, mas ninguém vê, né? É um nome invisível, né? Então, quem é o soldado da História do Cerco de Lisboa? É alguém sem nome também. É alguém cuja... E, de certa maneira, o Saramago ele procura mostrar essas pessoas, trazer à tona esses personagens. Então, eu procurei entrar nessa linha de leitura do Saramago. Eu acho até que citei... Então, eu queria propor aqui, fazer o seguinte: eu vou passar aqui alguns elementos que eu pensei e alguns trechos, se não ficar cansativo, eu queria apresentar alguns trechos do Saramago. Aí vocês podem levantar a mão se estiver muito chato, tá? Então diz assim, pegando dois livros, o Memorial do Convento e o História do Cerco de Lisboa, mas o História do Cerco de Lisboa, uma passagem muito interessante que eu achei que viria a calhar, que é a que diz respeito a essa orientação do narrador. É um narrador que escolhe estar próximo dessas pessoas vencidas, sem nome, que não entram para a história. E ele não faz nenhuma homenagem aos comandantes que cercam Lisboa, mas aos soldados. Tem um trecho que diz bastante sobre essa orientação. Então ele diz o seguinte: alinhados, com os pés descalços a tocar a primeira fímbria do lodo, que as marés altas e as ondas mantêm fresco e mole os mortos, sob os olhares e chufas dos mouros vencedores, lá no alto dos adarves, esperam a hora de embarcar. E agora passemos um pouco ao longo desta fila de corpos sujos e sangrentos, deitados ombro com ombro à espera da hora do embarque. Alguns de olhos ainda abertos, arregalados para o céu, outros que com as pálpebras semicerradas parecem reprimir uma enorme vontade de rir. É um estendal de chagas, de feridas ziantes que as moscas devoram. Não se sabe quem sejam ou tivessem sido esses homens. Só os amigos mais de perto lhe reconhecerão os nomes, ou porque dos mesmos lugares vieram, ou porque juntos se encontraram no mesmo perigo. Morreram pela pátria, diria El Rei, se aqui viesse prestar aos heróis o último preito. Mas Dom Afonso Henriques tem lá no seu arraial seus próprios mortos. Não precisa vir de tão longe. O discurso, se o fizer, deverá ser entendido como contemplando em partes iguais quantos mais ou menos a esta hora aguardam despacho, enquanto se estão discutindo questões importantes, para saber quem vai de tripulante das barcas ou estará de faxina ao cemitério para abrir as covas. O exército não terá que avisar as famílias por telegrama. No cumprimento do seu dever, caiu no campo de honra, maneira sem dúvida mais elegante que explicar muito por claro. Morreu com a cabeça esmagada por uma pedra que um filho da puta de um mouro atirou lá de cima. É que esses exércitos ainda não têm cadastro. Os generais, quando muito, e muito pela rama, sabem que ao princípio tinha 12.000 homens, e daqui para adiante o que tem a fazer é ir descontando todos os dias uns tantos. Soldado na frente de batalha não precisa de nome. Ó, sua besta, se recuas, levas um tiro nos cornos. E ele não recuou, e a pedra caiu, e ele morreu. Então, esse é um trecho do Memorial do História do Cerco de Lisboa.
que traz essa orientação ao narrador. Ele escolhe realmente ficar ao lado dessas pessoas. E isso é terrível, mostrar tudo isso, porque não vivemos um mundo muito diferente desse 1147, quando Lisboa foi tomada. As guerras continuam, estão por toda parte. Nós vivemos um tempo em que somos herdeiros do século XX. Esse século XXI que começa, a gente ainda não tem muita noção do que vai ser. Em grande parte, nós somos feitos do século XX. Então, isso aqui cala muito fundo em nós. Então, é um autor provocativo sob muitos aspectos. E a questão da linguagem mesmo, o uso do calão, do clichê, da anedota, do riso, é uma operação que o Bakhtin identifica. Então, o Bakhtin ele trabalha com a ideia das forças que atuam sobre a linguagem, e tem forças centrípetas e forças centrífugas, né? E o Saramago trabalha muito com essas forças centrífugas. Ele exemplifica da seguinte maneira essa noção, de que o José Luiz Fiorin tem um livro interessante, que é a Introdução ao Pensamento do Bakhtin. Então ele pega dois exemplos dessas forças que atuam na linguagem. Por exemplo, quando acontece o mensalão, né, e o Bakhtin trabalha muito esse lado político da linguagem, o Saramago também, no canal Livre da Bandeirantes, um dos entrevistadores questiona o Mercadante. Escuta, esse plano do mensalão. E aí o Mercadante diz, olha, não, esse problema, essa não é a questão a ser discutida, porque a questão a ser discutida não é o mensalão, é a questão dos fundos da campanha, a forma como é feita a arrecadação das campanhas. Então, isso aí seria uma força centrípeta atuando, porque ela toma para si o que é a verdade. Ela diz, olha, essa não é a questão é uma outra, né? Então é uma voz de autoridade, né? Ela diz como é que deve ser encarada a questão. E o Saramago, na verdade, não atua segundo essa força, né? Porque, e aí ele faz como contraponto o caso do José Simão, né? O José Simão é um exemplo clássico do uso das forças centrífugas, né? Ele destrói as verdades, né? Pelo riso, né? Então o riso, o Bakhtin coloca muito isso num livro chamado... Bem, este livro é importante. É sobre o François Rabelais, né, que tem uma obra em que isso está muito presente, né, essa coisa do riso destruindo as verdades oficiais. O Carnaval na Idade Média e no Renascimento, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E então eu acreditei que fosse uma leitura possível, fazer a leitura do Saramago segundo essa força centrífuga, né, da língua que destrói as verdades oficiais, né. Um outro elemento, vamos ver se para encerrar, que eu queria destacar é que ele vai eleger muitos alvos nessa sua literatura destruidora, né, questionadora, né, então, uma hora é Deus, outra hora é a nossa sociedade, em outro momento são os nacionalismos. Está muito presente na história do Cerco de Lisboa, a crítica ao nacionalismo, né? Essa coisa de uma raça pura, né? Então, os racismos, né? A história parece muito questionada também, né? Então, qual é a história, qual é a verdade, né? Qual é a história que nos conta, né? Então, eu encerraria com mais um trecho, também da história do Cerco de Lisboa, em que essa voz, ela se coloca, assumindo uma postura, né? Então é uma ótica dos dominados, né? Uma ótica dos de baixo, né? Que está presente em todos os livros. E nesse sentido ele vai eleger o alvo das bandeiras, né? Porque quando se toma Lisboa, cai o crescente muçulmano e sobe a bandeira portuguesa, e ele diz o seguinte: e esta lição é muito boa para instruir-se a gente. Voltando antes da leitura do trecho, a enumeração, todas as vezes em que ele usa enumerações, né, causa um efeito terrivelmente forte, né, porque é uma repetição e parece que isso constitui uma gradação que vai intensificando cada vez mais o seu discurso. É como se ele estivesse atirando pedras, né, uma pedra atrás da outra, né? Então suas enumerações são um recurso terrível. Aqui aparece um bom exemplo disso. E esta lição é muito boa para instruir-se a gente sobre a importância de uma coisa que, à primeira vista, não passa de um pedaço de pano, de uma ou várias cores com figuras recortadas, também diversamente coloridas, que tanto podem ser castelos como estrelas, ou leões, ou unicórnios, ou águias, ou sóis,
ou foices, ou martelos, ou chagas, ou rosas, ou sabres, ou machetes, ou compassos, ou rodas, ou cedros, ou elefantes, ou bois, ou barretes, ou mãos, ou palmeiras, ou cavalos, ou candelabros, eu que sei. Perde-se uma pessoa neste museu se não leva guia nem catálogo. Pior ainda se as bandeiras se lembrar de se juntar aos brasões, que tudo é uma família só. Então será nunca mais acabar de flores de lis, de conchas, de fivelas, de leopardos, de abelhas, de guizos, de árvores, de báculos, de mitras, de espigas, de ursos, de salamandras, de garças, de anéis, de patos, de pombos, de javalis, de virgens, de pontes, de corvos e caravelas, de lanças, de livros. Sim, até livros. A Bíblia, o Corão, o Capital, adivinhe quem puder. E mais, e mais. De tudo isto se podendo concluir que os homens são incapazes de dizer quem são, se não puderem dizer que são outra coisa. Motivo afinal suficiente, neste caso, para que aí deixemos ficar o episódio das bandeiras, a decaída e a exaltada. Mas cientes de que tudo não passa de mentira. Útil até certo ponto, ó máxima vergonha, pois não tivemos a coragem de emendá-la, nem saberíamos pôr no seu lugar a verdade substancial, aspiração sobre todas excessiva, porém inextinguível, que Alá se amerceie de nós. Seria isso que eu queria dizer.